Três jovens que mudaram um império. A escolha do fogo. Essa é uma história cativante e cheia de ensinamentos que captura a coragem crua e a fé inabalável de três jovens. O vídeo leva você ao passado bíblico através de momentos decisivos com a intensidade de uma fé sem garantias, revelando verdades espirituais que tornam essa narrativa atual através dos tempos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com amigos e subscrever no canal. O sol da manhã brilhava impiedosamente sobre as planícies, enquanto a estátua dourada do rei Nabucodonosor se erguia como um monumento reluzente ao orgulho. Com cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura, a estátua dominava o horizonte. Era um monumento da ganância, envolto no fino verniz da adoração. O rei convocou todos os funcionários, governadores e todas as pessoas de influência no seu vasto império para um único propósito: curvar-se e adorar a sua criação. Mas três jovens estavam naquela multidão com corações que pertenciam a outro rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes em hebraico Ananias, Misael e Azarias, foram mudados quando foram arrancados de Jerusalém ainda adolescentes. Os babilônios podiam mudar seus nomes e suas roupas, mas não podiam mudar suas almas. Esses três judeus foram forjados na fornalha do exílio, refinados pela perda de tudo o que era familiar, e emergiram com a fé de que nenhum poder terreno poderia dobrar. Eles já haviam se provado na corte do rei. Mentes brilhantes, administradores comprovados, conselheiros de confiança, eles tinham tudo a perder e nada a ganhar com o desafio. A ordem do rei era curvar-se como todos os outros, dizer uma oração de perdão e depois estariam liberados para viver o dia a dia. Mas algumas batalhas não podem ser evitadas. Algumas decisões cruciais, uma vez tomadas, nunca podem ser desfeitas. A voz do arauto ecoou pela planície como um trovão. Nações e povos de todas as línguas, quando ouvirem o som das trombetas, vocês devem prostrar-se e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e adorar será imediatamente lançado em uma fornalha ardente. Em seguida, as trombetas soaram forte e, em um movimento sincronizado, milhares e milhares de pessoas caíram de cara no chão diante do Deus dourado. Mas três figuras permaneceram de pé. Naquele mar de costas curvadas e joelhos dobrados, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram como faróis em uma tempestade. Sua postura não era arrogante, e sim de alguém simplesmente inabalável. Seus rostos não mostravam ódio por aqueles que se curvavam, nenhum julgamento por aqueles que escolhiam de forma diferente. Eles estavam na dignidade silenciosa de homens que já haviam decidido pelo que morreriam. As trombetas pararam e o silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para os três que ousaram desafiar o homem mais poderoso da terra. Os oficiais babilônicos correram para o rei como abutres para a carniça. Suas vozes pingavam malícia enquanto apontavam o dedo para os três hebreus. Vossa Majestade, você emitiu um decreto para que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, mas há três judeus que você colocou sobre os negócios da província da Babilônia, que não prestam homenagem à Vossa Majestade. Eles não servem aos nossos deuses, nem adoram a imagem de ouro que Vossa Majestade mandou fazer. Por trás dessas palavras estava um veneno que infectou o coração humano desde o início dos tempos: a intolerância religiosa ou ainda a incapacidade de tolerar opiniões diferentes de outra pessoa. Esses funcionários não suportaram ver três homens de pé quando escolheram se curvar. Sua acusação revelou mais sobre seus próprios corações comprometidos do que sobre o desafio dos judeus. A raiva de Nabucodonosor foi imediata e vulcânica. Este homem que conquistou nações, que fez tremer reis, que transformou a maior cidade do mundo em escombros,
Este homem foi desafiado por 3 jovens estrangeiros que se recusaram a se curvar. "Traga-os para mim!" ele rugiu, sua voz ecoando forte na multidão. Quando os 3 rapazes foram levados para diante do rei, eles viram um homem obcecado por seu próprio poder. O rosto de Nabucodonosor estava contorcido de fúria, sua voz tremendo com violência. Mas eles também viram outra coisa: um homem aterrorizado com a possibilidade de sua autoridade ser desafiada e seu Deus dourado ser desprezado. "É verdade", perguntou o rei, "que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem que levantei? Agora darei uma nova chance. Quando vocês ouvirem as trombetas, vocês devem se prostrar e adorar a imagem que fiz. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente numa fornalha ardente, e seu Deus não será capaz de livrá-los da minha mão." A ordem do rei pairava no ar como uma espada. Aqui estava a chance de se retratar, explicar, encontrar algum meio termo. Qualquer pessoa teria aceitado. Afinal, o que eles poderiam fazer de bom se estivessem mortos? Certamente Deus entenderia. E certamente a melhor escolha seria a sobrevivência. Mas esses 3 jovens aprenderam uma verdade que o mundo luta para aceitar. Há certas coisas piores do que a morte, e você negar seus valores é uma delas. Os 3 judeus se entreolharam, e naquele olhar comunicaram o que seus corações já haviam decidido. Quando responderam, suas vozes eram calmas e firmes. "Rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de Vossa Majestade. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar dela, e Ele também nos livrará das mãos de Sua Majestade. Mas mesmo que Deus não o faça, queremos que Vossa Majestade saiba que não serviremos os seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que Vossa Majestade mandou construir." Essas palavras, "mas mesmo que Deus não o faça", mudaram tudo. Eles não estavam apostando em um milagre. Eles não estavam negociando com Deus. Eles estavam simplesmente afirmando um fato tão imutável quanto o sol nascente. Eles não se curvariam, independentemente das consequências. Esta não era apenas uma afirmação corajosa, era a fé da certeza. Era a fé inabalável nos seus valores. Eles acreditavam que Deus poderia salvá-los, mas eles o serviriam mesmo que ele escolhesse não fazê-lo. Esta é a fé que move montanhas, não porque precisa ver para crer, mas porque permanece firme independentemente dos resultados. A fúria de Nabucodonosor explodiu como uma erupção vulcânica. "Aqueça a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal", ele ordenou. 7 vezes é o número do fim, o número da totalidade. Ele queria que esses 3 não apenas morressem, mas que seus espíritos também fossem apagados, servindo como um aviso para qualquer outra pessoa que ousasse desafiá-lo. Os soldados mais fortes de seu exército amarraram os 3 judeus com cordas, deixando os corpos preparados para a execução. Mas quando eles foram carregados em direção à fornalha, algo extraordinário aconteceu. O fogo estava tão quente que matou os soldados que os jogaram, mas os 3 jovens caíram nas chamas ilesos. Então chegou o momento que ninguém esperava, muito menos o rei. Nabucodonosor levantou-se de um salto e perguntou, gaguejando de espanto: "Não havia 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Vejo 4 homens andando no fogo, soltos e ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses." Na fornalha que deveria destruí-los, os 3 rapazes judeus encontraram a liberdade. Suas cordas foram queimadas, mas seus cabelos não estavam chamuscados. Suas roupas permaneceram intactas, estavam soltos. E andando com eles no fogo, estava uma figura que fazia até um rei pagão reconhecer a presença do divino. O que aconteceu naquela fornalha não foi apenas um milagre, foi uma revelação. O Deus que parecia ausente durante o cativeiro, silencioso durante o exílio, distante durante as provações,
estava realmente mais perto do que eles jamais imaginaram. Ele não impediu dos jovens serem jogados no fogo. No fim, ele os guiou para fora do fogo ilesos. Este é o mistério da fé sob fogo. Deus nem sempre muda nossas circunstâncias, mas sempre se une a nós nelas. Os 3 jovens hebreus descobriram que a fornalha mais quente se torna um santuário quando o Todo-Poderoso caminha ao seu lado. Estes 3 judeus haviam sido tirados de Jerusalém pelo rei. Por 7 anos, eles haviam servido o rei em uma terra estrangeira, comendo comida estrangeira, aprendendo costumes estrangeiros, falando uma língua estrangeira. Eles provavelmente haviam se perguntado onde Deus estava durante todo o seu sofrimento. Porque Deus havia permitido que Jerusalém caísse, porque Ele havia permitido que eles fossem tirados de suas famílias e de tudo que amavam. Mas na fornalha, todas as suas perguntas encontraram resposta. Deus não os abandonou. Ele os preparou para este momento, quando sua fé se tornaria uma luz na escuridão, quando sua fé abalaria um império, quando sua coragem ecoaria por toda a eternidade. Quando o rei Nabucodonosor os chamou para fora da fornalha, seu corpo todo tremia porque ele nunca havia sentido tamanho terror. Servos do Deus Altíssimo, saiam! O mesmo rei, que minutos antes havia sido consumido pela raiva, agora estava humilhado diante de 3 jovens que acabavam de sair de sua fornalha sem nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. O fogo não os consumiu, mas consumiu outra coisa: a arrogância do rei. Em seguida, o rei emitiu um decreto que protegia a adoração do verdadeiro Deus em todo o seu império. Os 3 que escolheram a fornalha em vez de obedecer o rei não apenas salvaram suas próprias almas, eles transformaram uma nação. A lição de vida. A história desses 3 judeus arde na história como um fogo que não pode ser apagado. Eles nos mostraram que as provações mais duras geralmente produzem os maiores triunfos, que no momento em que nos sentimos mais abandonados, é na realidade quando Deus está mais próximo, e que a coragem de acreditar e persistir pode mudar o mundo. Mas talvez seu maior legado seja este: eles nos ensinaram que a fé sob fogo não é ter todas as respostas. Trata-se de se apegar à única verdade que importa quando todo o resto está queimando ao seu redor. Trata-se de dizer, mesmo que Deus não o faça, e acreditar. Trata-se de descobrir que Deus nem sempre nos livra do fogo, mas às vezes Ele nos livra por meio dele. Toda vez que alguém escolhe a integridade em vez da conveniência, o princípio em vez da popularidade, a verdade em vez do conforto, eles ecoam a coragem de 3 jovens que descobriram que a fornalha mais quente pode se tornar o solo mais sagrado quando nós recusamos a nos curvar a qualquer coisa contra Deus, que caminha conosco pelo fogo. Sua história continua queimando, uma chama eterna de fé que nenhum poder terreno pode extinguir, lembrando-nos que Deus que o salvou é o mesmo Deus que caminha conosco em nossas provações mais duras. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos, subscreva no canal e aproveite para assistir os outros vídeos.